alinhadas à direita durante o debate desse projeto. 8 horas e 23 minutos. Professor Marco Túlio já aqui com a gente, conectado, para então a gente começar a discutir esse PL, e não só o PL, as divergências que existem entre eles, né, entre essas visões. Professor Marco Túlio, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso O Povo News. O senhor considera que há fundamento nessas críticas do governo federal em relação ao relatório de Guilherme Derrite, ao, de alguma forma, não acelerar a apreensão desses recursos, né, desses bens das facções, só esperar o trânsito em julgado? A gente sabe como isso demora. E também algo que realmente não estou conseguindo entender, a dificuldade de dar nome aos bois. É facção criminosa? Para que chamar, né, até esqueci o nome do conceito de tão complicado que ele é, domínio territorial estruturante ou algo desse tipo? Sua avaliação. Muito bom dia. Bom dia, é sempre um prazer falar com vocês. Infelizmente, nesse contexto, eu vejo com profunda tristeza a discussão entre governo e oposição sobre um assunto tão caro à sociedade brasileira. Hoje, do jeito que estamos, tanto Rio de Janeiro quanto São Paulo e até as periferias de Fortaleza sofrem diariamente com os abusos e desabusos de facções criminosas. E, em resposta a isso, os nossos governos, os nossos políticos, literalmente não sabem o que fazer. Esse não sabem o que fazer, ele é extremamente bem demonstrado quando o assunto envolve classificar facções criminosas quanto organizações terroristas, quanto entes de domínio territorial. Eles literalmente, eles literalmente não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem qual é a discussão. Eles não sabem que medidas devemos tomar. Então, isso é bastante triste. Você pode ver o seguinte, fazer uma política pública é muito fácil, tá? Você pega exemplos de onde deu certo, pega as evidências empíricas que existe muita pesquisa boa sobre segurança pública ao redor do mundo. Você pega exemplos de onde deu certo, de onde os casos são bem próximos ao Brasil, como, por exemplo, a Itália. Você pega os instrumentos que os italianos utilizam no seu combate à máfia, bota na lei, escreve, bota para a legislatura e aprova ou não aprova. Simples assim. Aqui no Brasil é diferente. Partimos do pressuposto que a criação de uma lei, de uma criação de uma política pública deve estar envolvida através de palavras de ordem. A direita, com a sua palavra de que bandido bom é bandido morto, e a esquerda falando que não, o grande problema do criminoso é que ele não teve oportunidade, é que ele não teve urbanização, ele não teve saneamento básico. E com isso, desconexa com a realidade em que a sociedade, através das pesquisas, está apontando. Já passamos do ponto em que o bandido era apenas uma grande dor de cabeça. Hoje ele facções pegam territórios enormes, botam as pessoas para fora, pegam projetos habitacionais, tiram os primeiros compradores de lá, exploram esse projeto, ou seja, viramos uma bagunça.
o Estado perdeu a sua razão de existência. E com isso, o governo federal, junto com a oposição, fazem uma lei tirada de forma rápida. Isso daí é uma crítica que eu acredito que precede. No entanto, o governo quer evitar que facções sejam chamadas de facções ou sejam combatidas do jeito que deve ser combatida. A oposição, da mesma forma, quer deixar certos grupos de interesse à frente da PL. E isso daí é bastante interessante. Grupos de interesse, como Polícia Federal, Receita Federal, dando palpite em lei legislativa, ou Polícia Civil de alguns estados, querendo ganhar mais poder diante de uma PL antifacção, que está na moda agora, que está sob a luz agora, juntou tudo isso, é o que temos. É o que temos com a grande resposta do governo, a grande resposta do político a essa situação. E com isso, eu falo o seguinte: coitado do cidadão, que depende desse pessoal para que seus problemas sejam resolvidos. É isso, coitados de todos nós que dependemos aí desses políticos que colocam seus interesses eleitorais acima de tudo, que não têm conhecimento, que não têm aí domínio sobre o assunto, né? Deixa aí os especialistas em segundo plano e aí fica cada um querendo aparecer mais do que o outro e o foco vai se perdendo. Enquanto isso, claro que as facções criminosas muito bem organizadas se aproveitam dessa situação, devem estar agora, por exemplo, rindo da cara aí desses políticos que não conseguem se entender enquanto eles vão avançando, dominando mais territórios e também se enfrentando. Tanto que, por exemplo, aqui no Ceará, no mês de outubro, batemos o recorde de homicídios, como está na capa do Jornal O Povo desta quinta-feira, que você vai acompanhar agora comigo aí na sua tela. Outubro é o mês mais violento do ano aqui no estado do Ceará. Foram 284 crimes violentos letais intencionais no mês e 2.523 casos ao longo do ano. O estado registrou o maior número de mortes por intervenções policiais desde 2013, ou seja, temos o aumento das mortes por conta dos confrontos entre facções e a polícia matando mais do que nunca, né? E muito provavelmente seguindo aí até uma visão do governador petista Elmando de Freitas, que é melhor morrer o bandido do que morrer o policial. O fato é que está todo mundo morrendo e o problema não está sendo resolvido. 8 horas e 31 minutos, professor